Estamos de volta aí para o módulo 3. No módulo 3 a gente vai aprender aí um pouco dos tipos de investimento, né? Então a gente tem os investimentos de renda fixa, e dentro desses investimentos de renda fixa a gente tem os títulos públicos, títulos privados, e aí vai ser de emissão bancária ou crédito privado. E aí a gente tem alguns termos aqui que são os indexadores, né? Os indexador desses títulos, a liquidez desses títulos e os pontos de risco, que é um método utilizado pela XP, que mostra aquele título se ele é mais ou menos arriscado de acordo com alguns parâmetros que a gente vai ver também. Então, títulos públicos. Os títulos públicos, eles são títulos emitidos pelo governo, para que o governo, para você empresta o dinheiro para o governo e o governo te promete repassar uma certa taxa de juros. Então a gente tem o Tesouro Selic, que os títulos públicos são o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um órgão, né? E dentro dele tem esses títulos públicos, né? Então a gente tem o Tesouro Selic, que é o título que é indexado à taxa Selic, a taxa básica de juros. Então ele é indexado a esse índice. Esse índice ele é um índice pós-fixado. O que significa? Que você só vai saber efetivamente quanto que você vai ganhar no final do contrato. Você sabe que é a Selic, mas se o vencimento do título, por exemplo, é de 2026, você não sabe quanto que a Selic vai estar em 2026. Então por isso que ele é pós-fixado. Então ele fixa o futuro. Eu sei que é a Selic, mas não sei quanto exatamente. A gente tem o Tesouro IPCA+, então ele é o tesouro, ele é o título público indexado à inflação, indexado ao IPCA. Apesar dele ter esse mais, o que significa esse mais? Né? Ele é o IPCA, a variação do IPCA, mais uma taxa fixa. Então, geralmente você vai ver lá, IPCA mais 2%, IPCA mais 1%, IPCA mais 3%. Então, esse 3% ele é pré-fixado, então você já sabe que será aqueles 3% no final do contrato e mais o IPCA, então a variação do IPCA. Então se ele é um título com vencimento em 2025 e o IPCA foi de 10% mais 3, então será 10% do IPCA mais os 3% que estava pré-fixado. Então eles chamam de indexado à inflação por ser a maior variação dentro desse título. Aí a gente tem o título pré-fixado, que o próprio nome já diz que ele é pré-fixado, então você já tem o valor, o quanto que você vai render. Então, o pré-fixado de 15%, pré-fixado de 13%, pré-fixado de 10%. Então, você sabe que 10% vai ser o quanto que ele vai te pagar no final do contrato. Esses são os títulos públicos. Títulos privados, eles são títulos emitidos por empresas privadas. Então, o título público é emitido pelo governo público e o título privado por empresas privadas, né? Então, você tem a de emissão bancária. O que é uma emissão bancária? Que os bancos emitem esses títulos para financiar algum tipo de atividade. Então, a gente tem LCI e LCA, que são títulos emitidos por banco para financiar as atividades imobiliárias e agrícolas. Então, o A, LCA de agrícola, LCI de atividades imobiliárias. E esses dois títulos eles são isentos de imposto de renda. A gente tem também o CDB, que é um título bancário onde que os bancos emitem para financiar as atividades de empréstimo. Então, o banco empresta dinheiro, né? A função do banco é emprestar dinheiro. Então, ele empresta dinheiro tanto para a pessoa física quanto para a pessoa privada, mas ele precisa desse dinheiro. E o que ele faz? Ele emite um título onde você dá o dinheiro para o banco, os investidores, né, dão o dinheiro para o banco fazer essas atividades, em contrapartida, o banco retorna um certo percentual para eles. A gente tem os de crédito privado, então é o que empresas privadas emitem, né? Então, o CRI e CRA são os títulos de empresas privadas, geralmente securitizadoras, que têm um objetivo de antecipar pagamentos futuros de empresas do ramo CRI, no caso de imobiliários, e o CRA, no caso de empresas agrícolas. Eles também são, do mesmo modo que o LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda.
A gente tem as debêntures, que são de crédito privado. Debêntures, elas são títulos emitidos por empresas listadas em bolsa, geralmente. Pode ter também empresas que não é listada em bolsa que emite debênture, mas o acesso a esses títulos é um pouco mais difícil. E é para visa o objetivo da empresa pegar dinheiro no mercado para investir nas suas operações. Em contrapartida, ela te dá juros, ela paga juros sobre aquele valor que você colocou. E ela pode ser simples, que é aquela que diz que uma debênture inflacionária, por exemplo, ela é indexada à inflação. Ela é mais simples, uma debênture pós-fixada, uma debênture pré-fixada ou as debêntures conversíveis em ações. Então, no final do contrato, você investiu R$ 1.000, no final do contrato você vai ter os juros ali dentro e você converte aquele valor em ações daquela empresa. Aí você vira sócio daquela empresa. Então, o indexador ele é um indicador, ele é um índice, ele é uma taxa referência para aquele título. Então, você viu lá que o Tesouro Direto do Tesouro Selic, o indexador dele é a Selic. Então a taxa de referência dele é a Selic. E você tem o IPCA+, que é a taxa, o indexador, a taxa de referência é o IPCA. Então a gente tem a inflação, né? Que geralmente é o IPCA e o IGPM. Então o IPCA é a inflação calculada pelo IBGE, por um órgão público. O IGPM é a inflação calculada por um órgão privado. Então vai depender de cada título aí que vai estar essa indexação. Você tem os pré-fixados, que são aqueles que você já sabe, já pré-determina qual que será a taxa do aquele título no momento da compra, você já fixa aquele valor. O pós-fixado, que aí você vai depender de qual a taxa da economia. Geralmente o pós-fixado ele é atrelado a uma taxa da economia, que essa taxa é variável, geralmente Selic ou CDI. E o Selic e o CDI geralmente estão bem próximos, né? O Selic é a meta e o CDI é o que realmente está acontecendo. E a gente tem os híbridos que tem uma parte pré-determinada, que a gente chama de spread, e tem outra parte que é variável, como se o Tesouro Selic, desculpa, o Tesouro IPCA+. Apesar de ele ser popularmente chamado de indexado à inflação, ele é um híbrido, né? Porque ele tem aquele maisinho que pode ser zero, que no caso vai ser somente a inflação, mas ele pode ser 1, 2, 3, 10, sei lá. Então ali ele tem esse spread a mais, né? Além de você ganhar a inflação, você tem um ganho real. Aí tem a questão da liquidez. A liquidez dos títulos também é muito importante, porque é o quanto de tempo que aquele título vai te retornar em dinheiro, em moeda, em money. Então, liquidez, ela pode ser diária, então todo dia você pode resgatar aquele valor. Ela tem uma carência, então geralmente você vai ver nos títulos carência 30 dias, por exemplo, vencimento 2 anos. Então, durante 30 dias você não pode resgatar esse valor porque você tem essa carência. A carência pode ser igual ou diferente ou inferior ao vencimento do título. Aí você tem a liquidez no vencimento, aqueles títulos que você só vai ter o valor conforme acordado no vencimento. Então isso é importante você ter, porque você só vai conseguir resgatar no vencimento aquele título. Você não consegue resgatar antes porque a liquidez dele é no vencimento. E isso é importante você analisar a liquidez dos títulos, porque é justamente isso. Você vai colocar um dinheiro sabendo que ela é diária, ou ela tem uma carência, ou ela é no vencimento. A maioria dos títulos que são vendidos hoje no mercado é no vencimento. Então é 2 anos. Você vai ter que deixar o seu dinheiro lá parado 2 anos. Entendeu? Então isso é importante também você observar. Os pontos de risco, que é uma avaliação da XP, se você entrar no site da XP, você vai ver que tem. Você vai fazer alguma análise, aí tem um título lá, um CRI ou um CRA, que vai ter uns pontos de risco. E aí ele lá vai mostrar quanto maior esse ponto, mais risco, quanto menor esse ponto, menos risco. E aí ele faz um cálculo matemático e leva em consideração 3 riscos. O risco de mercado,
o risco de crédito e o risco de liquidez. Então, o risco de mercado é aquele risco que você não tem controle, é um risco econômico, global e local. Então, é um risco sistêmico, aquele risco que vai existir de qualquer forma. Você tem o risco de crédito, que é o risco popularmente chamado risco do calote. É o risco da empresa não honrar, ou da instituição que está emitindo aquele título, não honrar com as suas obrigações, não conseguir pagar todos os seus credores, os seus investidores, né? O risco de liquidez é aquele risco onde você não consegue encontrar compradores e vendedores para entrar num acordo. Então, você não tem mercado ou não tem pessoas querendo comprar aquele título ou vender aquele título. Então, esse é o risco de liquidez. Você tem dificuldade de transformar aquele papel, aquele título, em dinheiro.